Segundo Reis capítulo 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus que com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Feche sua Bíblia, guarde aí no seu banco, aí no seu lugar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Usa-me segundo a Tua boa vontade, ó Deus, para falar aquilo que Te apraz, ó Deus, e aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dar graças a Deus? Preste bastante atenção nesse homem. O nome dele é Naamã. Naamã, ele não era de Israel, ele era sírio, ele era de uma outra nação, e ele era um homem vitorioso na guerra, um homem poderoso em batalhas, e Deus abençoava Naamã na guerra. Deus deu vitória à Síria através de Naamã, né? Só que esse homem vitorioso, inteligente, estrategista, um homem que entendia da arte da guerra, um homem sábio em
emboscadas, um homem sábio nas suas estratégias, esse homem agora se encontrou perdendo uma batalha sozinho. Naamã se encontrava diante de uma situação muito difícil. Ele estava leproso. E o que é lepra? Hoje em dia, a lepra já tem cura para ela. Hoje em dia, a lepra já está controlada. Mas o que a lepra faz no ser humano? A lepra nada mais é do que um câncer invertido. O câncer que muitas das vezes começa dentro e vai comendo de dentro para fora, a lepra vai comendo de fora para dentro. Então a lepra, quando alguém era cometido de lepra, ele perdia as orelhas, ficava careca, perdia as sobrancelhas, os cílios, né, as membranas das pálpebras aqui, essa membranazinha que você pisca os olhos, perdia os lábios e ria sem querer, caíam todas as unhas e ele às vezes atrofiava as mãos, ele ficava com uma garra de um leão, que é assim chamado. Então Naamã começou a ficar deformado, e como ele era um homem grande diante do seu rei, um homem de muito conceito diante da sociedade, um homem vitorioso nas batalhas, esse Naamã tinha um certo orgulho dentro dele. Ele tinha algo dentro dele que dizia para ele que ele tinha que andar de nariz empinado, como se ele valesse mais do que todo mundo. Por quê? Porque ele era um herói de guerra. Só que agora o Naamã se encontra diante de uma situação que ele está sendo vencido e não vencendo. Imagine você o que significa liderar um exército e derrotar outros exércitos, e agora numa batalha sozinho o camarada está perdendo. Às vezes a gente é bom no que a gente faz fora, mas é ruim no que a gente faz dentro. Eu conheço a história de um homem gerente de um banco, que ele liderava muito bem a sua equipe todos os anos, todo mês. O banco dele, o banco que ele liderava, ele quebrava todas as metas, ele batia todas as metas em todas as áreas, ele fechava o ano sem ter prejuízos. Era um homem muito inteligente, ele sabia liderar pessoas fora, mas ele estava sendo derrotado dentro da sua própria casa. Os filhos não tinham respeito por ele, a esposa não tinha respeito por ele, e ele estava como Naamã, vitorioso fora e perdedor dentro. E amado, se você quer vitória, que você quer ter sucesso na vida, tenha. Mas se botar entre você ter o sucesso e ser vitorioso dentro de casa, prefira ser vitorioso em casa. Prefira ter sucesso na família do que ter sucesso fora e fracasso dentro de casa. Naamã estava perdendo uma batalha sozinho. Ele foi um homem vitorioso, comandante do exército da Síria, certamente um homem rico, bem sucedido, muito bem conceituado diante do rei. E agora, leproso. Quando a Bíblia fala de lepra, a Bíblia também fala de pecado. A lepra, ela simboliza o pecado, e assim como o pecado deforma, a lepra também deformava, e ainda deforma até o dia de hoje. O pecado pode não nos deformar fisicamente no primeiro ato, mas ele vai nos deformando com o passar dos anos, com o passar do tempo. Como por exemplo o uso de drogas. Alguém que usa droga, você passa por ele no início, você nem sabe que ele está usando, mas com o passar dos anos ele vai ficando feito um zumbi. Aí ele perde parte do cérebro, porque se ele usa cocaína, come o cérebro dele. Se ele fuma crack ou maconha, vai comendo o pulmão dele, vai comendo a cabeça dele.
Ele vai se deformando devagarzinho, mas vai. Uma prostituta, né? Vendedora de AIDS, elas podem se cuidar ao máximo, mas a alma delas, lá no fundo, no âmago, é completamente deformado. Uma mulher que não se sente amada, mas se sente usada, que não tem valor próprio como pessoa, e que precisa ouvir da igreja que Jesus ama ela e que perdoa os pecados dela. Amém? Então, a lepra, ela é símbolo de pecado. E agora o Naamã estava perdendo a batalha que muita gente tem perdido. Muita gente tem vencido as suas batalhas fora, diante dos olhos de todo mundo, e tem perdido as suas batalhas pessoais, com os seus próprios pecados, com as suas próprias fragilidades. O pecado não brinca, o diabo não brinca de ser diabo, mas tem muita gente brincando com a própria vida, fazendo roleta russa com a própria alma. Você sabe o que é roleta russa? Roleta russa é você botar uma bala dentro de um revólver e bater no bujão dele, ele rodar no cano e você pá! E depois você está na cabeça e atirando. Não, ali é a montanha russa. É a roleta russa, essa outra. Então, tem muita gente fazendo roleta russa com a própria vida eterna. Está quase morrendo por causa do pecado. Ele dá um tiro de um lado, bate catolé, não sai. Tenta de outro, bate catolé de novo, de outro, mas uma hora a bala vai sair. Uma hora ele vai morrer. E aí, para onde ele vai? Para onde iremos nós? Jesus disse para os discípulos, se eles quisessem ir, eles podiam ir com os outros que estavam abandonando ele. E um deles disse assim: olha, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou, para onde eu posso ir, se só o Senhor é quem pode me dar vida eterna? Se só o Senhor pode me salvar, para onde é que eu vou? Sabe, amado? Naamã estava perdendo uma batalha que muita gente perde. Ele estava leproso. Havia muitos israelitas no tempo de Eliseu e de Naamã que estavam leprosos, mas nesse tempo apenas Naamã foi curado de lepra. Por quê? Por que só ele? Quantos mil israelitas morreram de lepra? Quantos mil pessoas morrem por causa dos seus pecados? Quantas? Sabe por quê? Porque muita gente deixou de crer na palavra de Deus. Aqueles que creem escapam, aqueles que não creem morrem, perecem. Aqueles que fazem caso da palavra de Deus, eles vivem. Os que não fazem caso e desprezam a palavra de Deus, eles morrem. Então não se deixe vencer pelo mal. Permita que Jesus entre na sua vida e você seja curado, curada, e você vença as batalhas que tem feito você perder. As batalhas que você tem perdido, você pode vencer todas elas, mas você só pode vencer em Jesus. Amém, amados? Naamã, como todos os homens em dia de hoje, ele procurava solução para o seu problema. Naamã batia de porta em porta, procurando solução para o seu problema. Eu creio que ele deve ter ido nos melhores magos da Síria, nos melhores doutores da Síria. Ele deve ter procurado médicos gregos. Ele deve ter procurado todo mundo que podia fazer alguma coisa por ele. Até agora é nada. Até agora é nada. Aí a filha de Deus, israelita, que tinha sido levado cativa e estava trabalhando lá
na casa do Naamã. Ela diz: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Ela pregou, creio eu, não para o Naamã, mas ela pregou para a mulher do Naamã, e a mulher do Naamã passou a mensagem para frente. Deixa eu te perguntar, você tem passado a mensagem para frente? Quando a gente prega aqui, você tem passado a mensagem para frente? Ouvi dizer de um pastor que tinha uma palavra maravilhosa, pregava demais, mas a igreja dele não ligava. Aí quando foi um dia ele orando, Deus deu uma estratégia para ele. E no culto do domingo, tinha bastante gente na igreja. E passaram a palavra para ele, e ele pegou o aparelho de barbear, a espuma de barbear, o espelho, pôs no púlpito, se ajeitou ali, começou a se barbear. Quando ele terminou, pegou a toalha, se enxugou e disse para a igreja: se vocês querem saber o que isso significa, estejam aqui domingo que vem. Entregou a palavra e oraram e encerraram o culto. E deu no domingo, terminou o culto, todo mundo falou: irmão, o que significa aquele negócio de pastor tirar da barba no domingo e vem pregar a palavra? Na segunda-feira, todo mundo comentando: disse aí, rapaz, lá na igreja aconteceu uma coisa que eu não entendi. Isso que foi? Se o pastor tirou a barba na frente de todo mundo, não entendi por quê. Aí ele dizia para o outro colega de trabalho, para o vizinho, para o amigo, para o outro colega, e ainda dizia mais: o pastor disse, se a gente quiser saber o que significa tirar a barba, fosse no domingo que vem lá na igreja que ele ia explicar. Aí, quando chegou no domingo, a igreja estava lotada, cheia de visitantes, cheia de gente. Passaram a palavra para o pastor e todo mundo naquela ansiedade, obrigado, naquela ansiedade de saber o que significava tirar a barba na frente de todo mundo. Aí o pastor pegou a palavra, pregou. Quando ele terminou, ele disse: se vocês reproduzissem as minhas mensagens como vocês reproduziram eu ter tirado a barba, todos os cultos nós teríamos muita gente, muitos visitantes aqui. Você tem passado a mensagem para frente? A mulher do Naamã passou a mensagem para frente. A palavra pegou no Naamã. Ele creu. Ele chegou no rei e disse: rei, assim, assim. Ele passou a mensagem de novo para o rei. E o rei disse: homem, não perca tempo, gosto muito de você, preciso de você. Você é meu guarda-costa pessoal, não posso ficar sem você. Fala assim, Naamã: junta uns presentes, eu vou escrever uma carta, tu vai lá no rei de Israel, entrega a carta e ele vai te curar. Isso está feito. O rei escreveu a carta e entregou para o Naamã. O Naamã chegou diante do rei. Ele procurou no lugar errado. Você já procurou resolver seus problemas no lugar errado? Já parou para pensar? Certa vez uma agente de saúde lá em Independência, ela recebeu o cheque dela para ir trocar no banco. Recebeu o cheque do Banco do Brasil e foi para o banco. Enfrentou uma fila enorme. Quando chegou na boca do caixa, o caixa pegou o cheque e disse: o que a senhora quer fazer? Depósito? Ela disse: não, eu quero trocar o cheque. Aí disse: mas esse cheque, minha querida, é do Banco do Brasil, a senhora está na fila da caixa. A senhora não pode trocar esse cheque aqui. Aqui a senhora só pode depositar. Ela quis resolver o problema dela no lugar errado. Quantos de nós temos tentado resolver o problema no lugar errado? Às vezes a gente sai procurando resolver problema batendo de porta em porta. Às vezes a gente quer resolver problema contando para todo mundo. E nem todo mundo resolve o nosso problema. Sabe o que acontece quando você conta seu problema para todo mundo? Aumenta o problema. Olha o que o Naamã fez. Ele foi bater na porta do rei e disse: rei,
Pega aí a carta. Ele ficou esperando ali, ó, feliz da vida. Vou resolver meu problema. Vou resolver aqui, tá, vamos lá, rei. Aí o rei pegou e disse: em chegando a ti esta carta, saberás que enviei meu servo a ti, o meu servo Naamã, para que você o cure da sua lepra. O rei pegou a roupa e rasgou. Sou eu Deus, por acaso, que tenho o poder de restaurar a lepra? Eu não tenho poder de curar ninguém. Esse homem está procurando pretexto para romper comigo. Porque se o Naamã volta para a Síria doente, ia ter guerra de novo. O rei de Israel ia entrar na peia de novo. Aí o Eliseu ouviu falar, chegou aos ouvidos dele, alguém passou a mensagem para ele. Olha que naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas quando o rei rasgou as vestes, saiu um dizendo para o outro, que dizia 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 para o outro. E aí alguém chegou no Eliseu e disse: Eliseu, não soube que o rei rasgou as vestes? Por quê? Porque chegou um sírio lá com o nome Naamã, com a carta vinda do rei, pedindo para restaurar ele da lepra. E o rei rasgou as vestes, porque não pode, não tem poder para curar. Esse homem foi tentar resolver os problemas dele no lugar errado. Aí o Eliseu: some, manda lá dizer para o rei: por que rasgaste as tuas vestes? Manda esse homem vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Aí o rei recebeu a mensagem do Eliseu e disse para o Naamã: olha, Naamã, eu não posso curar você, mas toma esse endereço aqui, ó. Vai na casa desse homem, o nome dele é Eliseu. Ele é careca, baixinho, um pouco calvo. E ele é profeta de Deus, ele é quem vai curar você. Aí o Naamã pegou o endereço, foi. Quando chegou na porta da casa do Eliseu, o Eliseu nem se levantou de onde estava. Sabe por quê? O Naamã era acostumado a ser recebido com honra, mas ele chegou orgulhoso demais. O orgulho do Naamã fez ele ficar leproso. O orgulho do Naamã fez ele perder a batalha da vida dele. Ele ia morrer. Mais cedo ou mais tarde ele ia morrer. Aí ele chega, aí quem pode resolver o problema dele, e os seus problemas e os meus problemas, quem pode resolver os nossos problemas é Deus. Ele chegou e Deus nem levantou, mandou alguém lá e disse assim: diga a ele que vá no Jordão e mergulhe lá 7 vezes, ele vai ficar curado. Para mergulhar eu tenho que me abaixar, não é verdade? Mergulho nada mais é do que se lançar no chão tendo água no meio. Aí é limpada de você chegar no chão, dependendo da fundura da água, não é verdade? Se eu me jogasse aqui de ponta, eu ia cair no chão. Não tem água, mas se tivesse água, a água me impediria de tocar no chão, dependendo da fundura da água. Então, o que Eliseu disse para ele? Naamã, tu tem que descer. Porque lembra que eu disse a você domingo que Jerusalém está edificada sobre um monte? Samaria também está uma cidade edificada sobre o monte. E o rio Jordão corre da montanha cortando o vale. Então quando ele disse vai no Jordão, ele mandou descer até o Jordão. E o Jordão simboliza Jesus. Só Jesus pode curar as nossas enfermidades. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus tem o poder de resolver os nossos problemas. Só Jesus tem o poder de nos fazer vencer aquilo que tem nos feito perder. Aleluia! Naamã era um homem que procurava resolver os seus problemas, mas no lugar errado. Procurou nos lugares errados. Foi atrás do rei de Israel, lugar errado. Quando ele chegou no lugar certo, com a palavra que vinha da parte de Deus por intermédio do profeta, ele desprezou a mensagem do profeta.
Ele não sabe quem sou eu, não, rapaz. Sou Naamã. Eu sou o cara. Ora, mas ele não sabe que eu sou o comandante do exército, do maior exército dessas terras. Ele não sabe que eu sou um homem grande, de muito conceito diante do meu Senhor. Quem é ele que pensa para mandar eu ir tomar banho logo no Jordão? O Jordão é um rio de água suja. Não são Abana e Farfá rios de águas mais limpas, onde eu poderia ir tomar banho lá? Mas, amado, a cura da lepra não está no Abana. A cura da lepra não está no Farfá. A solução do problema não está em outro lugar senão no Senhor Jesus. A solução para esquecer alguém não é outro alguém, é se resolver só e buscar a Deus. Muitos jovens hoje recebem um falso conselho de alguém, um mau conselho de alguém. Rapaz, para tu esquecer ela, tu tem que arrumar outra. Ai, mulher, para tu esquecer, tu tem que arrumar outro. Não. E o que é pior é que essas notícias más têm chegado na igreja. E muitos jovens têm enveredado por aí. Quando nós estamos feridos, saindo de um relacionamento, que a gente chega no outro, nosso desejo não é de se curar, é de ferir o outro. Quero ir para Abana, trocar de rio, não. Quero ir para o Farfá, trocar de água, não. Só que o Naamã tinha gente que gostava dele. Os servos do Naamã, que estavam com ele, acompanhando ele, gostavam tanto dele que chamavam ele de pai. Naamã, meu pai, se o profeta não tivesse lhe pedido uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer, não. Ele só lhe pediu para o senhor tomar 7 mergulhos, dar 7 mergulhinhos ali no rio. O que é que custa? Custa nada. Se o senhor quiser, a gente também não diz nada para ninguém que o senhor tomou banho no Rio Jordão. A gente fica quietinho, calado e tal. Mas o importante é que o senhor fique bom. Ao Naamã, tá certo, eu vou. E foi. Quando ele desceu a primeira vez no Jordão, o primeiro mergulho que ele levantou, estava leproso ainda. Ele deu o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando ele deu o 7º mergulho que ele levantou, a sua carne estava como a carne de uma criança, completamente curado, sem nenhuma espinha, sem nenhum buraco, não tinha defeito nele, porque Jesus curou ele. A palavra de Deus não pode ser desprezada. Quando a palavra é lançada, você precisa tomar posse dela. O único que foi curado porque escolheu crer que havia profeta em Israel. Muitos leprosos israelitas morreram nos seus pecados, morreram na sua lepra, porque desprezaram a palavra de Deus. Porque escolheram não acreditar que tinha jeito, porque desistiram da própria vida, porque não honravam o profeta, que é profeta de casa, na sua casa não tem honra. Como diz o ditado, santo de casa não obra milagre. Finalmente Naamã chegou à conclusão correta: eu vou descer, eu vou reconhecer que eu preciso desse Jordão, eu vou reconhecer que eu preciso desse Jesus, eu vou descer, eu não vou me entregar à minha lepra, aos meus problemas, à minha enfermidade, eu não vou me entregar aos meus pecados. Eu reconheço que sem Jesus eu não sou nada, eu reconheço que sem Ele eu não vou a lugar nenhum, que sem Jesus eu não tenho vida, que sem Jesus eu não alcanço nada. Você precisa de Jesus, de Jesus. Só Ele pode fazer alguma coisa por você.
Quando ele foi curado, na 7ª vez que ele se levantou, porque todas as vezes que o 7 se manifesta, Deus vira a página da nossa vida. 2014 está terminando, 2015 vai chegar, 14 é múltiplo de 7, então se prepare para viver melhores tempos na sua vida, em nome de Jesus. Mas não despreze a palavra, porque senão de nada adianta. Não despreze a palavra de Deus, porque senão de nada adianta. E por mais estranho que pareça, siga todas as ordens que te forem dadas. Siga. Para aquele negócio mais estranho do que cuspir no chão, fazer lama, aplicar nos olhos de um cego. Ainda dizer para ele, vai te lavar no tanque de Siloé, que significa enviado, vai. Jesus, por uma palavra só, podia ter curado aquele cego, podia ter botado a mão nos olhos dele e dizer, Efatá, e se abrir os olhos daquele homem. Mas não, Jesus aplicou o lodo e disse, vai te lavar, vai. Porque nós precisamos nos lavar naquele que nos foi enviado. Porque nós precisamos das águas que tem naquele que foi enviado. Nós precisamos nos banhar em Jesus. Como Naamã se banhou em Jesus, nós precisamos, como Naamã se banhou no Jordão, nós precisamos nos banhar em Jesus. Em Jesus.